estudante, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula de Biologia do curso preparatório para o Enem aqui do Essência Educacional. Eu sou a professora Natália e hoje a gente vai discutir um pouco sobre as teorias evolucionistas. Então, iremos falar sobre a evolução biológica. Prontos? Vamos lá! A evolução é um conceito essencial para a gente entender como é que a vida se transformou e chegou ao que a gente conhece hoje em dia, ok? E essa transformação ainda continua. Então, primeiramente, eu preciso chamar a atenção de vocês para o fato de que a gente vai usar a evolução como conceito sinônimo de mudança ou transformação, e não de progresso, o que é muito comum, tá? Na área da biologia, cientificamente falando, é uma coisa equívoca você tentar falar que uma espécie é melhor do que a outra ou superior, ok? Isso daí a gente vai deixar de lado. Então, sempre que eu falar evolução, vou estar me referindo a transformações ou a mudanças, ok? As mudanças podem acontecer em uma pequena escala, alterando as frequências gênicas dentro de uma mesma população, por exemplo, né? Ou em uma larga escala. E daí isso vai ter como base os descendentes de uma espécie, né? Diferentes de um mesmo ancestral após muitas gerações, ok? Então, primeiramente, a gente vai falar do lamarckismo, ideia que surgiu no meio do século XIX, mais ou menos, tá? E foi baseada na ideia do Jean-Baptiste Lamarck, por isso o nome lamarckismo, ok? Ele era francês e ele escreveu um livro chamado Filosofia Zoológica. E daí, nesse livro, ele explicava algumas coisas, como é que ocorria transformações dos seres vivos, tá? O principal que a gente tira do lamarckismo são duas leis. A lei do uso e desuso e a lei da transmissão dos caracteres ou características adquiridos. O que o Lamarck queria dizer com cada uma dessas leis? A lei do uso e desuso, esse uso e desuso é relacionado aos próprios órgãos e estruturas que o ser vivo possui. Então, por exemplo, se ele usava muito uma estrutura, um órgão, ela iria se desenvolver. Então, se essa estrutura não fosse utilizada, ela seria atrofiada. E a lei da transmissão dos caracteres adquiridos diz que essas transformações que os seres vivos sofrem seriam transmitidas às gerações seguintes. Um exemplo clássico utilizado por Lamarck era das patas das cobras, que antigamente elas teriam, mas por falta de uso foram atrofiadas e as serpentes atuais não possuem mais patas. Como Lamarck não conseguiu comprovar sua teoria, e ela não foi muito bem aceita no meio científico, a gente discute sobre ela devido à importância de levantar o assunto, principalmente no meio científico. Mas hoje em dia, o que a gente considera, né, a gente leva, seria a teoria sintética moderna da evolução, que leva em conta a seleção natural. A seleção natural foi proposta principalmente por Charles Darwin, né, mas também é uma teoria de Alfred Wallace, mas foi o Darwin que levou os estudos a um aprofundamento maior. Darwin coletou diversas informações durante as viagens e a partir do que ele pôde observar, né, nessas viagens, ele chegou a algumas conclusões. De que existe variabilidade entre os organismos e que essa variabilidade vai gerar uma disputa entre esses organismos. Eles vão competir por determinados recursos ou hábitats, enfim, N motivos, tá? E essa variabilidade gera essa competição e, portanto, os que estão mais bem adaptados vão ter mais chances de sobrevivência. Como eles têm mais chances de sobrevivência, maiores as chances deles se reproduzirem, certo? E daí as características que conferem essa habilidade de adaptação vão ser passadas para as gerações seguintes. Então, a gente tem a variabilidade que gera a seleção natural, né? Permite com que a seleção natural aconteça e dela consegue manter essas vantagens adaptativas ou até melhorar as vantagens adaptativas de um organismo, certo? Porém, a época que o Darwin propôs a seleção natural, ele não conseguiu comprovar, responder algumas das críticas que foram feitas, e foram feitas muitas, né? E ele não conseguiu explicar tudo corretamente, porque a gente tem que lembrar que naquela época, ele ainda não tinha os conceitos de genética, né? As descobertas que a gente fez posteriormente no meio científico. Então, muita coisa acabou ficando em branco. O que aconteceu foi depois de um tempo, né? Darwin propôs a teoria, depois de ele já ter morrido, surgiu a teoria sintética da evolução. A partir daí,
usando os conceitos de genética molecular, enfim, vários fatores, gene, DNA, tanto relacionados à reprodução, enfim, que leva em conta a seleção natural, mas também a mutação gênica, alterações que ocorrem, nos genes do DNA das espécies, e a recombinação gênica. A mutação e a recombinação são as responsáveis por gerar a variabilidade, que é essencial para que a seleção natural aconteça. Então essa foi chamada de teoria sintética da evolução ou teoria moderna da evolução, que é a teoria que a gente leva em conta atualmente. Por isso é muito importante que vocês entendam como a variabilidade é essencial para que todo esse processo aconteça, porque os indivíduos precisam ser diferentes uns entre os outros para que a seleção natural possa acontecer, e selecionar os que estão mais adaptados. Se não houvesse variabilidade, isso não aconteceria. Tudo bem? Então agora vamos à resolução do exercício. Esse é um exercício da prova do Enem de 2014 e o enunciado diz o seguinte: embora seja um conceito fundamental para a biologia, o termo evolução pode adquirir significados diferentes no senso comum. A ideia de que a espécie humana é o ápice do processo evolutivo é amplamente difundida, mas não é compartilhada por muitos cientistas. Para esses cientistas, a compreensão do processo citado baseia-se na ideia de que os seres vivos, ao longo do tempo, passam por... Nesse caso, a alternativa esperada seria a alternativa A. A evolução biológica é um processo contínuo e envolve modificações de características e os seres humanos estão inseridos neste contexto natural. Então, a gente passa pelo mesmo processo que qualquer outra espécie passaria, ok? Muito obrigada por ter assistido mais essa aula. Não esquece de fazer os exercícios lá na plataforma e fiquem espertos para a próxima aula, que vai ser sobre parasitoses humanas. Muito obrigada!